Tá levantada. Maria Isabel, a Ruda também está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Maria Isabel? Vocês podem colocar o nome de vocês já aí no chat, viu? Para a presença da chamada. Tá bom. Coloquem o nome de vocês aí. Certo. Tá bom, Maria Isabel. E aí, Diogo acabou de mandar uma mensagem para mim para reforçar, né, a questão do Camila e Vitória. Coloca o nome. Ah, mas só tem tu mesmo na turma. Para reforçar a questão da avaliação diagnóstica. Isso aí eu não preciso sofrer com vocês, porque a maioria aqui, das quatro que estão, acho que já fizeram. Nayeli, você já fez a avaliação diagnóstica? Uhum, tá certo. Igor chegando aí. Você é única, né, Camila e Vitória? É única. Sim, deixa eu confirmar com vocês. Avaliação diagnóstica, quem já fez? Coloca um ok aí no chat. Quem está fazendo também. Ah, beleza. Tá, tem até o dia 7. Até o dia 7 de abril, viu? Vamos embora, vamos embora. Igor, pessoal, quem for chegando aí, coloca o nome no chat para registrar a chamada, tá bom? Bom dia, Kailane. Bom dia, Igor. É, eu não tive tempo de colocar para vocês a parcial lá de quem fez o meu. Como é o nome daquilo, rapaz? O meu formulário, tá? Eu não tive tempo porque eu precisei de orientar muita gente nessa questão do e-mail educacional, conectar aí, e para esclarecer alguns contratempos do. Bom dia, Kailane. Para esclarecer os contratempos dos erros lá do sistema. E aí, infelizmente, eu fiquei triste porque eu gosto de divulgar essas parciais porque estimula vocês e os nomes que estão ali, que constam ali, acabam também servindo de exemplo para os demais, né? Infelizmente, eu não pude fazer isso, mas se Deus permitir, nesse final de semana eu vou fazer, com as novas atividades que a gente vai ter. Eu quero dizer para vocês que, em homenagem ao feriado estendido, que a gente só vai ter aula, quer dizer, eu só tenho aula até hoje, né? Matemática no ensino terça-feira lá no McDonald's. Aí no McDonald's. Mas quarta-feira começa o feriadão da Semana Santa, aí vocês não terão aula, vocês vão ficar só para resolver a avaliação diagnóstica. Vai ser bom isso? Vai ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De boa, na Lagoa. Né? Então é um feriadão prolongado aí. Só que eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. E aí acho que vocês não vão sentir falta de mim, certo? Dessa vez, de verdade, são 15 questões. Não, 16 questões. Dessa vez, de verdade. Mas aí é para o bom andamento do nosso aprendizado, gente. Vai ser boa, vai ser coisa boa, vai ser coisa boa. Espera aí que eu vou compartilhar a minha tela aqui. Tem um barulho de uma serra chata. Eu sou. Tem um barulho de uma serra chata aqui que está me desconcentrando, que só Jesus na causa. Mas enfim, tomara que vocês me compreendam. Trabalho remoto tem dessas coisas, né? Deixa eu abrir minha tela para compartilhar com vocês o nosso conteúdo. Tá tão lindo que até eu tô maravilhada com o que eu fiz aqui para vocês. Ai, ai. Deixa só eu. Com certeza, Camila, a minha intenção é justamente poder colaborar o máximo possível diante das dificuldades, porque não está fácil, né? Nem para a gente que ensina, nem para vocês que estão aprendendo assim essa situação atual que a gente está enfrentando. Mas o que a gente puder fazer, a gente tem que segurar a mão um do outro, fazer que nem Siqueira, né? Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo segura a sua, todo mundo se ajuda aí, ninguém solta a mão de ninguém. Mexeu com um, mexeu com todos, né? Pois é. Aí o que acontece?
E aí vocês são segundo ano, né? Vai vir Enem para vocês. Você entendeu? Eu disse Enem, tá? Não foi nem, não. E aí precisa se preparar nas dificuldades que estamos enfrentando, precisa estar preparados. Ano que vem vai ser outra jornada a ser percorrida. E, se Deus quiser, vocês estarão ali alcançando o objetivo de vocês, realizando os sonhos. Não não é difícil, mas também não é impossível. Acreditem nisso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Ô, meu pai do céu. Achei um. E agora? A semana passada, vocês não acreditam, eu passei. O pessoal do primeiro A foi quem mais sofreu. A gente ficou quase 20 minutos esperando a internet colaborar com esse compartilhamento de tela e abrir uma aba, abrir outra aba. Ainda bem que o pessoal do primeiro ano B é paciente, viu? Não saiu ninguém, ficou todo mundo ali, tranquilo. Aí deu para fluir direitinho. Mas se não fosse isso. Ana Carolina, quem de nós dois, né? Nananana, né? A música aí. Ana Carolina, minha querida. Coloque seu lindo nome aí, vá. Bom dia. Eu tô animada. Eu tô com saudade de vocês. Eu não tô com saudade de vocês, por isso que eu tô animada, que eu tô vendo vocês. Separei meu tempo hoje exclusivamente para vocês. Gente, olha só. Deixa eu chegar aí. Isso aí foi tudo que a gente já trabalhou até agora, certo? Vou fazer só uma retrospectiva. É por causa de vocês, rapaz. Eu queria que a turma toda tivesse aqui, por isso dei uns gritos lá no WhatsApp e ninguém. Só vocês. Mas deixa, quem estão perdendo são eles. Quem está ganhando sou eu e vocês também, né? Eu sei que não são lá essas Coca-Cola todas, mas dá para ir. Gente, vamos lá. A gente aí estudou essas ideias de calor sensível, calor latente, ainda nos contextos da calorimetria. Eu sei que é até complicado, né, de vocês poderem relatar aí o que compreendeu até agora sobre o que estudou. A última coisa que a gente viu, deixa eu ver aqui na página. A última coisa que eu passei para vocês foi isso aqui, que eu não lembro o nome, me desculpa, eu não lembro se está aqui na sala, mas eu não lembro. Mas até desenhou o processo do gelo aqui. Deixa eu pegar, gente. Até isso aqui desenhou. Eu vou espirrar, só um momentinho. Pronto. Até isso aqui desenhou sobre as mudanças do estado físico. Eu achei bem bacana, foi bem interessante o esforço que vocês tiveram, certo? Deixa eu voltar aqui para o início, para como tudo começou nessa história de calor. Então, a gente, nessa ideia de calorimetria, a gente acabou chegando aqui na ideia de calor sensível e calor latente. Tá dando para vocês enxergarem direitinho aí? Só vou fazer só uma retrospectiva rápida para depois chegar onde nós precisamos. Tá dando para enxergar direitinho aí, né? Beleza. Aí aqui o que eu quero chamar a atenção é sobre os conceitos básicos, né, de calor sensível e de calor latente. Ele fala que a variação de temperatura corresponde a uma variação no estado de agitação das partículas do corpo. Nesse caso, a energia térmica transferida é denominada calor sensível. A gente já tinha estudado sobre a energia térmica lá nos estudos anteriores. Aqui é só uma revisão básica, porque na semana passada a gente não se encontrou e ficou muito difícil isso. Mas, então, a ideia de calor sensível é a seguinte: um corpo está ali com a agitação, está com determinado nível de energia, e aí ele se encontra com outro corpo, né? E aí vocês podem entender o que quiser, se é corpo humano, se é o gelo com a água,
se é a água com fogo, fica a critério, tá? Mas aí ele começa a transferir a energia que ele tem para o outro corpo. Esse processo de transferência é chamado de calor sensível, certo? É a transferência da energia térmica. E essa transferência vai provocar, esse calor sensível vai provocar a variação da temperatura. Já na ideia de calor latente, ele fala aqui, a mudança de estado físico corresponde a uma alteração no estado de agregação das partículas do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, transforme-se em líquido. A energia térmica responsável pelas mudanças de estado denomina-se calor latente. Então, o calor sensível, ele vai provocar a agitação das partículas, porque ele está transferindo, está naquela movimentação, provoca a agitação das partículas. Já o calor latente, ele vai mexer na agregação das partículas do corpo. Ele vai mexer nessa agregação. O que é essa agregação? A agregação. Imagina um sólido como um gelo, por exemplo, o cubo de gelo. Tá tudo ali juntinho, coladinho, as partículas da água, tá tudo grudado uma na outra. A partir do momento que ele começa a receber alguma energia externa, sei lá, alguma influência da energia sobre ele, a tendência, se a energia for aquecida, né, for quente, a tendência do gelo vai ser o quê? Se a energia que o gelo receber, se essa energia for quente, o que é que vai acontecer com o gelo? Alguém sabe? Coloca aí no chat. O esquadrão da física aí do segundo B. Se um gelo ele passa por um aquecimento, o que é que acontece com o gelo quando ele é aquecido? Mais alguém? Yasmin falou aqui, derrete. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, duas, dou-lhe três. Yasmin levou essa mesmo na dúvida, tá? Exatamente isso. Quando um gelo ele é exposto a uma temperatura quente, a tendência dele, obviamente, é derreter, certo? O que foi que aconteceu com as partículas desse corpo? Elas se desagregaram. À medida que o gelo vai derretendo, as partículas da água, elas vão se desmanchando até, as partículas do gelo vão se desmanchando até se transformar em água, no estado líquido, certo? E essa mudança de formato, no popular dizendo, essa mudança da forma do corpo é chamada de calor latente. Então, o calor sensível agita as partículas. Se você pegar agora uma garrafa aí de Coca-Cola bem geladinha, aí tá no seu congelador, no seu freezer, você coloca em cima da mesa agora, ela foi exposta a uma temperatura ambiente, e essa temperatura ambiente está o quê? Um pouco quente, a gente está com calor aqui. Aquela garrafa de Coca-Cola ela vai começar a derreter o gelo do lado de fora, vai derreter mais rápido. Você vai ver que em cima da sua mesa vai ficar molhado, porque ela derreteu. As partículas da água estavam tão juntas enquanto estava no congelador, mas quando ela recebeu a temperatura ambiente, as partículas se desagregaram, certo? E se transformaram em água. Essa transformação foi provocada pelo processo do calor latente. Já o contrário, se a gente pegar uma água e coloca para fazer os cubos de gelo, né? A gente coloca a água dentro de uma vasilha, de um recipiente e coloca lá no congelador. A partícula da água que estava em estado sólido, desculpa, em estado líquido, estava ali, estado líquido, ela vai agora perder energia. Né? Parece loucura. Por quê? Ela agora foi exposta a uma temperatura fria, congelante. E aí ela vai agregar. A tendência das partículas da água agora é a agregação. Elas vão ficar juntinhas até se formar o gelo. Certo? Então, grava isso. Calor sensível
agita as partículas através das transferências de energia, seja dada ou recebida. E calor latente muda, né, de estado. Por exemplo, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, e tem essas transferências todas que a gente, vocês viram lá no último exercício que eu passei. Bom dia para quem entrou agora aí. Quem entrou, coloque o seu lindo nome aí para fazer a chamada. E aí a gente viu também as questões da capacidade térmica e o calor específico, né? A capacidade térmica de algumas substâncias. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha. Tem uma tabelinha aí. Chegou para vocês a tabelinha que tem aqui? Calor específico de algumas substâncias. Certo? O que significa isso? Eu vou pegar, por exemplo, a água aqui, olha. Cadê? Tá aqui. Ela pegou aqui o exemplo da água, tá? A água é uma substância que mais aparece nos exercícios, sendo usado o valor 1 caloria por grama a graus Celsius para seu calor específico. Isso significa que cada grama de água necessita de 1 caloria para sofrer uma variação de temperatura em 1 grau Celsius. Na pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre as escalas, né, vocês viram a escala de Fahrenheit, que é a mais utilizada lá nos Estados Unidos. Vocês viram a escala de graus Celsius, que é a mais utilizada aqui no Brasil, e tem a escala Kelvins, né, que é para convenções, mas as mais utilizadas são a Fahrenheit e a escala Celsius, ok? E aqui, por exemplo, a gente vê, por exemplo, sei lá, se eu tivesse aqui com uma facilidade de ver a temperatura que nós estamos agora, né, diria, por exemplo, que nós estamos a 28 graus Celsius, né, embora a sensação térmica seja outra, mas a temperatura específica seja isso. No caso das nossas substâncias, a informação é a seguinte: aqui temperatura, né? Aqui calor específico, eu posso colocar a água para que ela possa, por exemplo, esquentar, né? Ela tem um calor específico, o calor específico da água é 1 caloria, certo? Super sensível a água, né? Super sensível, ela é toda sentidinha, né? Qualquer coisa que tocar na água, ela vai ou derreter ou congelar. Tem gente que é que nem água, né? Todo sentidinho aí. Né? Tem gente aí que de repente só bastou só a temperatura aumentar um pouquinho, aí ou derrete, ou congela, ou evapora. Né? Então, a ideia é essa. E aí, no caso da água, a acessibilidade dela é 1 caloria, certo? E ela sofre a variação de 1 grau de temperatura em 1 grau, né? Para sofrer a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Só basta 1 grau Celsius para ela, por exemplo, se mudar, né? Para ela ou esquentar rápido ou lentamente. Depende do processo que a gente queira submeter essa água. Então, aí tá a capacidade térmica dela, né? A capacidade térmica da água, juntamente com a sua caloria, com o seu calor específico. A capacidade térmica dela é de 1 grau, de 1 caloria, exposta ao seu calor específico, a um calor específico aí você coloca 250 graus, que ela evapora rapidão, certo? Aí existe uma tabela, essa daqui ele colocou aqui, eita, barulho chato. O autor desse livro aqui, ele colocou essas, por exemplo, mas vocês vão se deparar com muitas outras, certo? Muitas outras quando vocês forem fazer exercícios aí de Enem, vocês forem fazer SSA, que são as avaliações por seriados das universidades, e aí tá aí a nível de informação, certo? Não precisa copiar nada, é só vocês observarem isso aí. Tem o calor sensível, que a gente já falou. A gente falou também sobre sistema físico termicamente isolado. Sistema físico termicamente isolado. O exemplo mais comum é a garrafa térmica de café, né? Por exemplo, ou então aquelas garrafas térmicas para conservar a água gelada, né?
Então, teve a explicação, né, que é pela busca de um equilíbrio térmico, aí a gente vai utilizar de determinados recursos, como alguns recipientes, para conservar a energia, conservar o calor de determinado sistema, seja o café na garrafa de café, ou seja, a própria água numa, numa garrafa térmica para água gelada também. Tem aquela questão dos isopores, né, das caixas de isopor que o pessoal leva para as praias, né, leva um monte de garrafa de bebidas lá e dentro dela coloca um monte de gelo para conservar, tentar conservar a temperatura dos sistemas nela contidos, né? Aí aqui ele deixa passar mais, tá? Agora o avião passou. Tá já chegando no Não Quero. A gente vai encerrar nossa aula daqui a pouco. Aí passou sobre o calorímetro. Aí tem esses exercícios do meu livro, que aí não quero passar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Passou aí a tabela. Calma aí, não saiam, permaneçam aí. A última coisa que a gente viu, que foram as mudanças de estado físico, certo? Que foi o exercício lá no formulário e também a cópia do caderno para vocês. A gente viu as mais variadas mudanças, isso aí eu não preciso passar, porque vocês podem dar uma olhada. E o nosso assunto de hoje é esse menino aqui, ó, chamado calor latente, certo? Calor latente. Eu já tinha informado antes a ideia, né, de calor latente, que é aquele que vai mexer na estrutura do formato do corpo, né? Dependendo de que temperatura ele esteja exposto, ele vai ou congelar, ou derreter, ou evaporar. Né? Aí depende da exposição que ele está sofrendo, certo? Aí aqui está a definição de calor latente, né? Uma definição básica é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, certo? Essa transformação pode alterar o arranjo físico das partículas do sistema e provocar uma mudança de estado, sem, no entanto, alterar a temperatura. Entenderam? Que aí o calor latente ele muda o estado do corpo, mas ele não muda a temperatura, claro, obviamente. Olha essa figura aqui do gelo, por exemplo. Tem o gelo e tem uma barra de ferro, certo? Aí ele está dizendo que a barra de ferro perde calor, ou seja, diminui sua temperatura para um bloco de gelo a 0 graus Celsius, certo? O gelo está ali. Então, digamos que a influência da temperatura seja 0 graus Celsius. A tendência do ferro é ficar gelada, não é derreter o gelo. Agora, se o ferro estiver quente, a tendência vai ser o gelo derreter, desculpa, o ferro derreter o gelo. São observações básicas, certo? Então, na temperatura, numa dada temperatura, a tendência da barra de ferro vai ser congelar. Façam esse teste. Só não façam com a geladeira ligada, tá bom? Vai limpar a geladeira da sua mãe aí. Daqui a pouco, quando terminar a aula de física, aí você diz, professor, mãe, a minha professora deu uma ideia, eu vou limpar essa geladeira, só para fazer essa experiência. Desliga lá, tira da energia, desconecta, despluga lá, e aí pega uma colher, de preferência sem ponta, tá? Uma colher totalmente de alumínio, de ferro, e fica segurando essa colher e coloca lá no congelador. Você vai sentir um frio danado na sua mão, porque a tendência do alumínio e do ferro é receber aquele frio, aquele gelo que está no congelador. E, consequentemente, você também vai receber aquele frio. Vai ser uma coisa maravilhosa, bacana, bacana. Tá bom? Aí aqui ele fala que vai ficar gelado, isso mesmo. A colher vai ficar gelada, certo? Do mesmo jeito como a gente pega, por exemplo, um copo de vidro.
né? E coloca o seu café lá naquele copo. É isso mesmo, Camilo. Isso acontece. Isso acontece. Aí você coloca o café lá no seu copo de vidro, o que, é que vai acontecer com o copo? Ele vai esquentar. E se você não tomar cuidado, se o seu copo não for, se não for uma xícara para segurar naquela asinha, aí você também vai se queimar, né? Então fica pegando lá com cuidado, aquela história toda, certo? Então houve aí uma. A gente, nesse caso, não está falando da mudança da temperatura, a gente está só comentando o que, é que a temperatura vai influenciar no encontro desses corpos. E quando é isso, essa transferência de temperatura, isso é calor sensível. Mas quando mexe na estrutura do objeto, aí é calor latente, certo? Se nesse caso, no nosso exemplo aqui, a barra de ferro estivesse quente, a tendência era o gelo derreter. É como se você tiver coragem, pegar com a geladeira desligada, né? Pega a colher quente lá, esquentou a colher lá no fogo. Esquentou no fogo, não, né? Vai esquentar em quê? Mas você esquenta lá a colher, aí pega essa colher e vai lá e coloca dentro do congelador. Você vai ver que o gelo vai derreter rapidão. Aí houve um calor latente, certo? O processo de calor latente. E aqui nós temos mais uma explicação, né? Observemos que a energia térmica é a energia cinética, ou seja, ela está ali em movimento, que provoca a agitação das partículas de um corpo, mais a energia potencial de agregação, que estabelece o estado físico desse corpo. Ou seja, o encontro de dois corpos, estando um quente e o outro frio, ou da mesma temperatura, e a gente vai depender do processo, do experimento que esteja fazendo, aí vai juntar as energias cinéticas de movimentação com a energia potencial, que é aquela que vai da modificação. A energia cinética é da agitação e a potencial é o que vai modificar. Existe um cálculozinho, uma formulazinha, não vai ser o nosso caso de calcular nada agora, mas que ele coloca, né? Que tem uma. Deixa eu ver, eu passar aqui. Assim sendo assim sendo M a massa de um corpo que necessita de uma quantidade de calor, esse que é aqui, para sofrer uma total mudança de estado, vale a expressão. É, aqui, a quantidade de calor dividido pela massa do corpo é igual ao calor latente. Ou a quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor latente, né? Para determinar a quantidade de calor. Isso era se eu viesse pedir a vocês algum cálculo. Não é o nosso caso agora, tá bom? Aí ele explica aqui o que acontece nos processos, especificamente de fusão e de solidificação, né? Ele dá um exemplo aqui de um bloco de gelo de massa M inicialmente exposta a uma temperatura de menos 20 graus Celsius sob pressão normal. Não está tendo nenhuma agitação ali. Mas ele está exposto a menos 20 graus Celsius. Está gelado, gelado. Certo? Imagina isso aí. Aí tem esse esquema aqui, ó. Aí supondo que aquele bloco de gelo, né, citado no seja aquecido de menos 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Olha o que acontece. Aqui é o estado inicial do bloco de gelo. Dá para ver? Deixa eu ampliar mais aqui. Olha aqui, o estado inicial do bloco de gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Ele vai passar pelo processo do calor sensível. Quando ele está no calor sensível, ele vai receber, né? Ele vai receber calor. Se ele for exposto lá, e isso é a quantidade inicial do calor, né? Q1. Aí depois, de menos 20 graus Celsius, a temperatura está o quê? Subindo. Ó, de menos 20 graus Celsius subiu para 0 graus Celsius. Certo? Subiu, está subindo. Ele agora está no calor latente. Por quê? Ele passou agora, sofreu pela a variação de temperatura. A ideia agora é ele mudar o estado dele de gelo para água. Isso aconteceu aqui, o calor latente. No, 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 na quantidade
na quantidade de calor agora, é ele recebendo. Ele recebeu energia, e agora, exatamente a 0 graus Celsius, ele se transforma em água. Agora, supondo que a temperatura esteja muito quente, digamos, quem nunca fez isso, né? Pegou o feijão congelado, tentou jogar lá dentro da panela, ele já, o feijão lá no formato da vasilhinha, jogou dentro da panela e colocou lá no fogo, para esquentar logo. Aí você vai observar as transformações que estão acontecendo, né? O feijão estava em pedra de gelo mesmo. De repente ele vai ficando em água, claro que vão ficar os caroços de feijão, mas o gelo formado nele vai se derreter até voltar a ser água. Tá vendo você? Eu sou muito boa na cozinha, vocês nem imaginam. Aí ainda ele está recebendo calor específico, né? Calor, ele ainda está recebendo calor, é a quantidade 3, e é o calor sensível. Deixa eu beber um pouco d'água. Agora, veja a variação, foi de menos 20 graus Celsius até 40 graus Celsius. Já nos 40 graus Celsius, a água já vai estar um pouco aquecida. Não teve evaporação, não teve ebulição, nem nada. Só teve o aquecimento das partículas da água. E foi isso aqui que aconteceu. Esse é um esquema, tá? Do nosso bloquinho de gelo exposto a determinada temperatura. Aí que bacana, vê só. Aqui tem a fórmula, aquela fórmula que eu apresentei a vocês no início. Essa formulazinha aqui. Mas isso não vem ao caso para vocês. Se eu fosse representar graficamente aquele esquema lá do gelo, que eu apresentei agora para vocês, aquecido, ele estava inicialmente numa temperatura de menos 20 graus Celsius, né? A tendência foi subir de sólido, sólido mais líquido, aconteceu a fusão, certo? Não é a fusão do Dragon Ball Z que faz fusão e os meninos se transformam nos seres bem coisados lá. Mas é na fusão de sólido mais líquido, né? Exatamente a 0 graus Celsius, olha a linha de 0 graus Celsius aqui, ó. No calor recebido, ele vai ficar no processo de sólido de fusão, que é o sólido mais o líquido. Só que a temperatura foi subindo, subindo e subindo. A tendência foi ele permanecer líquido até 40 graus Celsius. Aqui, a linha que está em pé, deixa eu pegar essa mãozinha aqui. Essa linha que está em pé aqui é a linha que indica a temperatura. Aí, esse símbolo aqui é chamado de θ. É uma letra grega chamada θ, só para indicar a variação de temperatura. Mas poderia ser alfa, beta, gama. E a linha deitada é a quantidade de calor que ele vem recebendo. Certo? Muito bonito esse esquema, né? Eu acho lindo isso, gente. Deixa eu diminuir um pouco, porque eu preciso só ver onde que eu estou. Pronto, aí aqui aconteceu, isso aqui foi a fusão, certo? Mas e o contrário? O contrário da fusão, que é a solidificação. Veja o esquema aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Vou ampliar minha tela. Oh, Jesus. Aqui. Ampliar mais. Certo. Agora, o contrário da fusão é a solidificação. Na mesma temperatura, olha o esquema aqui agora. Ele estava a 40 graus Celsius, agora já comi o feijão, já comi, vou tirar o feijão daqui dos 40 graus Celsius, ele ainda está em forma de água, né? Vou colocar aqui lá no congelador de novo, ele vai diminuindo, ele vai perdendo calor, ele vai cedendo calor, e essa questão de ceder ou de receber é calor sensível. Aí ele foi gelando 0 graus Celsius, e exatamente ao zero graus Celsius, ele se transformou agora em gelo novamente. E a tendência, quando ele chegar a menos 20 graus Celsius, é ele permanecer no estado de gelo. Isso aí é a solidificação. Esse é o esquema da solidificação, certo? E aqui está, deixa eu ver aqui, o gráfico. É o que a gente chama de curva de resfriamento. No gráfico anterior, esse aqui é a curva de aquecimento. Na fusão, deixa eu passar o... Na fusão, que provoca uma confusão, está a curva de aquecimento. Já na solidificação, é a curva de resfriamento. Estava a 40 graus Celsius,
Aí foi resfriando, entrou na combinação líquido mais sólido, aí caiu de novo a temperatura, ele foi perdendo energia. E aí entrou em 20 graus Celsius no processo de no estado sólido, novamente. Bacana isso, né? Muito bacana. Aqui tem uma tabela, certo? Que contém os valores, os calores latentes da fusão, que ele chama LF, e as temperaturas de fusão. Aqui tem a letra grega delta F, que é a variação de temperatura em pressão atmosférica normal. Essa pressão atmosférica que a gente faz parte, tá? De algumas substâncias. Dentre elas está de novo aqui a substância da água, que é o H2O. Aí o ponto de fusão dela é 80 graus, né? O ponto de fusão de caloria, né? Para chegar na fusão é de 80 calorias por grama, e que ela fica nessa massa, e a variação de temperatura nesse ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Para ele entrar na fusão é exatamente a 0 graus Celsius. E aqui está o alumínio, representado pela letra AL, né? A massa dele, a caloria dele, calor específico, né? Calor latente da fusão dele é de 95 calorias por grama. Exatamente na temperatura de 659 graus Celsius é que ele vai ficar aquele gelo, gelo, gelo. Aqui tem o mercúrio também, que é exatamente na temperatura de menos 39 graus Celsius, ele adquire essa massa de 2,7, certo? Aí aqui ele está falando dos processos de liquefação e vaporização. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar aí, gente. Se alguém quiser contribuir com alguma informação, alguma experiência que passou, pode falar. Nada a declarar? Todos inocentes, né? Então tá bom. Aí aqui ele fala. Todo mundo é inocente aqui. Aqui, gente. Liquefação e vaporização. Aí ele dá uma lembrança, ele faz a gente relembrar, né? Lembremos-nos de que liquefação ou condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Isso é liquefação. Esse processo é exotérmico, isso é, ocorre com a liberação de calor, certo? Claro, quanto mais você vai liberando calor, mais você vai chegando para o estado gasoso, né? Essa situação aí. Não é vaporização, tá? Porque muita gente confunde, pensando, vaporou, evaporou. Isso aí são outros conceitos, tá bom? Então, liquefação, esse aqui foi uma lembrancinha, uma recordação que ele fez. Isso a gente já viu no conteúdo anterior, que vocês responderam ao questionário, ao formulário. Aí tem exemplos desse fenômeno, que aí pode citar os azulejos molhados de um banheiro, depois que tomamos um banho quente. Nariz entupido. Então, aqui é um exemplo, né? O fenômeno da liquefação. O azulejo do banheiro, você termina de tomar um banho quente. Quem aí é chique, rico e poderoso, que tem lá chuveiro quente aí no seu banheiro, pode observar. Chega lá e toma banho. Quando você olha para o azulejo, tá como se tivesse pegando fogo por ali, né? Não tá quente, claro, mas você vai ver que o azulejo ele vai expor a água no seu estado gasoso, né? Essa é uma coisa bem interessante de se observar. Quem quiser fazer o teste, tá aí a dica, hashtag fica a dica, instala um chuveiro elétrico no seu banheiro. Aqui não tem como instalar, que o meu teto é de telha, dessas telhas artesanais, aí não dá não, só quando eu subir o nível aí. Tá? Aí tem outro exemplo, né? Uma garrafa de refrigerante que fica molhada em suas superfícies tem sido retirado da geladeira. Isso aqui eu já falei. E a fumaça que se forma perto da nossa boca quando falamos em um dia muito frio. Chega, sai, né? Além da fumaça, sai alguns odores que aí a gente não precisa entrar em detalhes, se não escovar os dentes. Deixa eu ver aqui, passando, a gente tá já terminando isso aqui.
E tem aqui a ideia da vaporização. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá mais um zoomzinho. É, verdade, verdade. Não minto. Aqui, gente, vaporização. Ele dá mais uma recordação. Lembremos ainda que a vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é endotérmico, isto é, ocorre com recebimento de calor. Enquanto que o exotérmico ele perde calor, o endotérmico recebe o calor, né? Quanto mais exposto a temperatura, determinada temperatura ambiente, quente, né? Nas curvas de aquecimento, a tendência é ir para o estado líquido. Isso se chama vaporização. É a passagem de uma substância do líquido para o gasoso. Desculpa, é do líquido para o gasoso, tá? A tendência é ele se transformar em fumaça. Aí tem alguns exemplos, né? Da água fervendo em uma chaleira. Quando vamos preparar um café, da água fervendo em uma chaleira para preparar o café. Inclusive, isso aqui tá meio maluco, né? Que essa chaleira aqui, ela é de vidro. É muito chique essa chaleira aqui. Aquecendo, né? Para preparar o café. Ou então do álcool, que se for colocado em uma superfície, lentamente ele vai desaparecendo. Pode fazer o teste. Abre o teu vidro de perfume chique aí, da Jequiti, da Boticário, da Eudora, e deixa ele aberto para você ver se você não perde seu perfume todinho aí. Faz um teste. Ele vai, ó, vai perfumar os ares aí, certo? Aí foram os exemplos da vaporização. Aí temos aqui, isso é conteúdo novo, né? Os dois principais processos de vaporização, que são ebulição e evaporação. Vocês vão estar de posse desse material que eu vou passar para vocês e vocês vão dar uma lida sobre esses dois principais processos de vaporização, tá? Os principais, existem vários outros, só que o principal é ebulição e vaporização. E evaporação, desculpa. O que acontece na ebulição, você vai ler aqui, que a partir dessa temperatura limite, a energia recebida pelo líquido é usada para mudança na estrutura molecular e o líquido é transformado em vapor. Simplesmente isso. Entrou em ebulição. O líquido vai, à medida que ele está exposto naquela temperatura, ele vai desaparecendo, certo? A ebulição não desapareceu, ele está desaparecendo. Mas quando chega no processo da evaporação, lembra daquela conversa? Cadê fulano de tal? Evaporou, né? Como se a pessoa fosse uma substância assim tão fácil de evaporar, certo? Aqui são algumas leis para que aconteça esse processo de ebulição e depois entrar no processo de evaporação. Eu não vou me estender nela, porque eu quero que vocês entrem em outro patamar aqui, certo? Vocês vão ter esse conteúdo, então vocês vão dar uma lida mais detalhada. E aqui está o esquema. Deixa eu tentar aumentar e que vocês não percam nenhuma informação aqui. Olha o esquema da ebulição aqui, ó. Determinada substância, usou de novo a água, certo? Determinada substância, a 20 graus Celsius, que aqui é o gelo, a 20 graus Celsius, para ele entrar no processo de vaporização, no item ebulição, olha que temperatura ele precisou, olha. Aqui vem menos 20 graus Celsius, 0 graus Celsius é gelo. Em 0 graus Celsius ele já vai transformar em água. Aí aqui é calor sensível quando recebe. Calor latente, recebe e ao mesmo tempo muda a estrutura, muda o estado. Calor sensível está recebendo energia. Aí, calor latente, olha o que está acontecendo. Em 0 graus Celsius, a água já vai se transformando em vapor. Esse desenho aqui, esse cubo, não é o gelo, gente. Esse cubo aqui é só para representar a fumaça que está se formando. É porque ele preferiu usar, mas tem outros autores que colocam já a fumaça já se formando. Mas aqui ele já está mudando a estrutura de água para fumaça, certo? E calor sensível ainda está recebendo,
a 120 graus Celsius, um vapor a 120 graus Celsius, ele está tendendo a mudar o seu estado agora para ninguém ver, né? De fumaça, na fumaça a gente vê, mas quando ele evapora, aí ninguém vê, certo? E aqui está a representação gráfica do processo de vaporização na chamada ebulição, tá? Deixa eu pegar o outro aqui. Entrar na evaporação. A evaporação, ao contrário da ebulição, não depende de uma temperatura determinada para acontecer. É um processo lento que ocorre apenas na superfície livre de um líquido. É o que acontece com o seu vidrinho de perfume aí, certo? Olha aqui, a rapidez com que ocorre a evaporação de um líquido depende de 5 fatores. Quais são esses fatores? Deixa eu colocar aqui. Esses fatores são a natureza do líquido. Por exemplo, se o líquido for um éter, ele vai evaporar mais rápido, certo? Ele evapora mais rápido do que a água. Aí, ele depende também da temperatura, né? Depende se a temperatura está a 5 graus Celsius, como a 30 graus Celsius ou 80 graus Celsius. Depende da exposição de temperatura que ele esteja, certo? A área da superfície livre, né? Se ele está, qual é o recipiente que ele está, em que ele está colocado aí, em que ele está posto. A pressão da superfície livre, que, por exemplo, a água na panela de pressão, né? Você vê que ela, se eu for, como eu tenho medo de cozinhar em panela de pressão, eu cozinho meu feijão, minha carne, normalmente, assim. Então, demora muito mais para mudar as estruturas dos corpos lá dentro daquela panela. Se eu colocar numa panela de pressão, aquela pressão exercida no que está dentro da panela vai ajudar a cozinhar mais rápido. Não, não, não. Para vocês terem uma ideia, eu disse, eu vou vencer esse medo de panela de pressão e vou comprar uma panela de pressão elétrica. E comprei a panela de pressão elétrica. Eu comprei a panela de pressão elétrica e o que aconteceu? Eu doei a panela de pressão elétrica, porque quando ela começou a chiar, aí eu fiquei com medo. Desliguei lá da energia. Eu acho que o problema está no chiado. Se for uma panela silenciosa, foi. Certo? E também depende da pressão de vapor do líquido. Mas eu não me arrisquei mais, não. Tá aqui. Fiquei muito arcaica, muito medrosa com isso. Porque um dia eu vi a panela de pressão explodindo na casa da minha avó e eu vi que ela provocou no telhado. Aí fiquei com trauma. Tem que vencer isso. Vou para psicóloga. Ai, ai. Vai surgir, eu acredito. Quem sabe vocês aí, como físicos, vão fazer uma panela de pressão que não chia para mim. Vão me homenagear com isso. Ai, gente. Aí, e o outro fator é esse aqui, a pressão de vapor do líquido, né? A quantidade de vapor do próprio líquido já existente nas proximidades de sua superfície livre. Não, a China não. A China agora não. Deixa a China para depois. É verdade. Tem muita gente que tem medo, Camila. Aí, e aqui, deixa que influi na rapidez da evaporação, certo? Esse é um fato que será abordado no item a seguir. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar o esquema, né? A pressão de vapor, essa coisinha aqui, certo? Quando se fala muito na panelinha de pressão, né? A pressão de vapor. No caso aqui, ele usou o éter. Eu falei da água na panela de pressão, mas aqui tem o éter também, que se ele for colocado num recipiente cilíndrico, ou até no formato de um copo, né? De um recipiente cilíndrico transparente e dotado de um embolo, né? Com um determinado uma substância envolvendo ele, né? Aí vamos uma substância não, um objeto, um outro item envolvendo esse éter, né? Aí vamos supor que a temperatura do sistema seja constante, né? Seja essa temperatura constante aqui com esse símbolo chamado θ, né? A letra grega θ, aí para indicar a temperatura constante. Aí, esse é um exemplo do éter, né? Colocado. Aí ele foi recebendo aquele vapor aqui, ó, o embolo aqui, ó, certo?
É como se eu pegasse uma jarra de suco e colocasse uma determinada tampa para pressionar o éter dentro daquele. Para vedar, né? Uma vedação, tipo isso, é uma vedação, certo? Então aqui está a pressão máxima de vapor colocada sobre o éter. Olha o início como é que ele fica aqui, certo? Mesmo naquela exposição, ele está aqui, a quantidade de éter. Aí a fase intermediária é essa daqui. Ele já vai mudando um pouco a estrutura, mas você observa que quando acontece a situação de equilíbrio dinâmico, o embolo ele vai subindo, né? Aqui a vedação ela vai subindo aqui, e o éter, aparentemente, você está vendo que ele está diminuindo. Né? É o que acontece, de novo, eu falo do seu vidrinho de perfume. Deixa ele aberto, deixa ele destampado, para você ver se ele não vai desaparecer. Aí depois fica culpando a irmã, o irmão, a mãe, o pai. Ah, você usou meu perfume caríssimo que eu comprei na Jequiti. E aí, mas depois não se lembra que deixou ele aberto, certo? Aí tem esse esquema aqui que envolve essas situações. Aqui, ó, esquema que envolve as situações. Aqui é o éter, né? Está numa situação inicial. Aí a determinada pressão, né? A determinada pressão, ele já está aqui, ó, fervendo, está fervendo. É a situação de equilíbrio entre vapor e líquido, no ponto B. No ponto C, a pressão está aumentando. Veja que a pressão está aumentando, tá? É, isso aqui, sim, no ponto B, o vapor é saturante, está acontecendo a saturação. No ponto C, a pressão está aumentando e, consequentemente, está parecida com o ponto B. A quantidade de líquido, no caso do éter, ou que seja a água, também está diminuindo. Já no ponto D, a pressão aumentou um pouco mais. E aí ele já começa a entrar na vaporização, certo? Já no ponto E, ele saiu da vaporização para entrar no estado mais gasoso possível, que no nosso caso é a pressão de vapor exercida, que entrou aqui, eu esqueci o nome, gente, me lembra aí, que entrou aqui na evaporação, isso mesmo, muito obrigada, universitários presentes na evaporação, certo? Aqui ele já evaporou, você vê, já não tem mais nenhuma gota de éter, e no ponto E, a situação é, ele já evaporou-se, ok? Não existe mais vapor saturante. O que existe agora é a compressão de vapor. Ele agora está tá nos ares. Aquele foi o esquema das situações. E esse aqui é o gráfico, certo? É o gráfico que representa esse processo até chegar na evaporação, ok? A pressão exercida. Que vai depender da pressão e do volume, certo? Aqui é uma pressão exercida e o volume. Aí você diz, mas professora, está diminuindo aqui a tendência, estava líquido. Claro, imagina aqui, o que foi que aconteceu? Eu já só vou pegar aqui, estava líquido. Aí entrou na fase intermediária e depois está diminuindo. É isso que ele está indicando. Ele não está falando da temperatura, ele está falando da pressão exercida em decorrência do volume. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de algum líquido. Água, éter, perfume, café, Coca-Cola, seja o que for. Ok, gente? E aqui está uma explicação básica, né? Que vocês vão ter acesso a esse material. E terminamos. Deixa eu ver se terminamos. Terminamos. Aí aqui terminamos. Que vocês vão ter acesso de novo a essa aula no YouTube e vocês vão ter acesso a outra coisa. Vocês não vão copiar isso, tá? Vocês não vão copiar. O que vocês vão fazer? Eu vou colocar para vocês o link do conteúdo. É uma pasta que está no Google Drive. Essa pasta aqui, olha, segundo ano B, Física Calor Latente. Aí nesse link vai terão as páginas de calor latente, até o que eu expliquei agora para vocês, e vai ter uma ficha de exercícios, certo? O que vocês vão fazer? Eu vou abrir aqui a ficha de exercícios. Na ficha de exercícios tem as 16 questões que eu comentei com vocês que teria, né? E tá tudo dentro
do abordado aqui, do que eu expus para vocês. Está tudo dentro. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essas questões? Não, vocês vão copiar apenas as respostas no caderno de vocês e enviar para o meu e-mail, que está lá, vocês vão ver o e-mail lá anotado também, até o dia 4 de abril, até domingo. Tá bom, gente? Vocês não vão copiar aquele texto todo, vocês não vão copiar as perguntas, vocês vão apenas copiar as respostas e enviar para mim. Oh, meu Deus! Vou pensar no caso de vocês. Vou fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Quando é a nossa próxima aula? Tem dia 5, né? Seria 5, deixe-me ver. Vou deixar para vocês me entregarem no dia 11 de abril, somente porque vocês vieram. Dia 11 de abril, tá? Vou até colocar aqui e vou alterar lá também. Pronto, dia 11 de abril. Certo? Vai dar tempo de vocês lerem direitinho. E aí, e aí qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, certo? No dia 5 de abril, eu não sei se vocês vão retornar à sala de aula, no dia 5. Não sei como é que está o decreto. Mas aí, se não retornarem à sala de aula, eu não chamo vocês para o link aqui na videoaula, tá certo? Mas eu estarei à disposição na segunda-feira. Isso em decorrência de deixar vocês mais livres, até porque realmente a avaliação diagnóstica vai até o dia 7 e aí realmente vai ficar pressão, muita pressão sobre vocês, e aí vocês correm o risco de evaporarem. Não, deixa livre. No dia 11 de abril mesmo, vocês me entregam isso, certo? Eu vou alterar e vou colocar o link do YouTube dessa aula lá vou colocar o link dessa aula no grupo de vocês, só vou subir, é só o tempo de processar o vídeo lá no YouTube e depois, junto com o link da aula, eu coloco o link do material para que vocês possam ir adiantando as coisas para vocês aí, beleza? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Se eu não responder na hora, é porque eu estou com o tempo corrido, mas eu respondo. Tá certinho aí? Tudo compreendido? Beleza, gente, beleza.